Graça e paz, meus irmãos. Vamos mais uma vez adentrar na palavra do Senhor para buscarmos uma palavra para a nossa alma no dia de hoje. E hoje eu quero ler Lucas capítulo 9, no versículo 60, que diz assim: Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Até aqui. E essa daqui é outra passagem muito conhecida, só que as pessoas não entendem muito bem o seu significado, principalmente quando o Senhor Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, sepultem os seus mortos. Então, o que é que Jesus está ensinando aqui nessa passagem? E quando lemos o contexto dela, vimos que ele está falando isso para uma pessoa, para provavelmente um jovem de alguma família que havia perdido o seu pai, porque no contexto da passagem, Jesus chama ele para seguir e o jovem diz: tudo bem, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai e depois eu sigo o Senhor. E após isso que Jesus vem e diz: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Antes disso, há uma outra pessoa que diz: eu te seguirei, não importa por onde for. E Jesus adverte essa pessoa dizendo que as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E após isso ele chama e fala: siga-me. E o homem diz que para primeiro sepultar o pai dele. Ora, para entendermos isso, precisamos entender o contexto histórico e cultural da época, onde que o sepultamento tinha duas fases. Era normal acontecer isso naquela época, onde a primeira fase era um enterro, um sepultamento, na verdade, em um sepulcro. Não era enterro, era um sepulcro. E depois de aproximadamente um ano, a família desse falecido ia até esse local do sepulcro para retirar os ossos do falecido, pegava esses ossos, colocava numa espécie de caixa. E assim, de fato, terminava o sepultamento. Então, o que pode ter acontecido é que esse jovem estava nesse processo de transição, onde o pai havia falecido e que ele tinha que esperar um tempo para que ele pudesse, de fato, pegar os ossos do seu pai para levar para sepultar finalmente. Então, ele pede esse tempo para Jesus. Outra possibilidade é que muitos acreditam que provavelmente o pai desse jovem ainda estava vivo, então ele estava falando em outras palavras: bom, meu pai está velho e pode ser que ele morra daqui 1 ano, daqui 5 anos, então permita-me primeiro ficar com a minha família um pouco, para que depois que meu pai partir, depois que meu pai morrer, aí sim eu sigo o Senhor. E aí Jesus vem e fala diretamente com ele. Então pode parecer insensível essa frase de Jesus: deixe que os mortos sepultem seus mortos, você vai e proclame o reino do Senhor. Mas a questão não é que Jesus foi insensível, que Jesus foi grosseiro com ele. Não, Jesus está mostrando e ensinando para ele e para nós o comprometimento radical que Jesus espera de seus discípulos, espera de seus apóstolos também, que estavam ali com ele no momento. Então, você se comprometer com o evangelho, Jesus vai ensinar em outras passagens até mesmo, que aquele que deixar família, aquele que deixar filhos, aquele que deixar pais em prol do evangelho, em prol do reino do Senhor, ganhará 100 vezes mais na vida eterna. Então Jesus sempre deixou isso claro. Aquele, em seguida, depois Jesus vai falar: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino dos céus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, numa figura de linguagem: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus está falando: deixe que os mortos fisicamente sepultem, deixe que os mortos espiritualmente, aliás, sepultem os mortos fisicamente. Por quê? Porque parecia até uma desculpa desse homem, desse jovem: deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Mas só que, se pararmos para pensar, qualquer pessoa da família poderia realizar esse sepultamento, não precisaria ser necessariamente ele. Então parecia uma desculpa. Quando vemos e trazemos para os nossos dias de hoje, muitos dão essas desculpas em diversas formas. O Senhor Jesus chama ao arrependimento, ele chama ao evangelho, chama a ter uma vida de santidade. Ele fala: não, primeiro deixa eu terminar minha faculdade, depois eu vejo essa coisa de igreja. Deixa primeiro eu me casar, eu estou nesse processo aqui de namoro e tudo mais, então deixa eu me casar primeiro, quando eu casar eu vou para a igreja que vai estar tudo acertado. Deixa primeiro isso, deixa aquilo primeiro, depois eu vou para a igreja. E Jesus está falando: não, deixe os mortos sepultar os seus mortos, você vem agora, o chamado é agora, não é para amanhã, não é para a semana que vem. Se decida por Jesus
enquanto há tempo de achá-lo. Busque a Deus enquanto ainda é tempo. Não seja indeciso. O Senhor Jesus está te chamando. Isso é maravilhoso. Você não tem que correr atrás dele, implorar para que ele te aceite como se ele fosse um Deus carrasco. Não, ele te chama. Então não perca tempo e corra para o Senhor. Aceite esse chamado dele e não fique com desculpas como esse jovem estava. O próprio Jesus, fisicamente no seu ministério terreno, chamando ele, e ele deu desculpas falando que não queria, porque tinha que enterrar o pai ainda, tinha que sepultar. Então não perca seu tempo e corra para Jesus. Amém?